nosso objetivo durante o dia de hoje é conhecer as mais recentes ferramentas e que, portanto, queremos que não seja apenas um dia para informar, mas queremos também que seja que consigam ver aqui tirar aqui alguma inspiração para os vossos negócios, para melhor gerir determinadas situações que tenham nos vossos negócios e, portanto, ser algo produtivo nesse sentido. Esperamos que, mais uma vez, eu quero agradecer em nome de toda a equipa pelo facto de estarem aqui. E então vamos rapidamente ver o que é que nós temos aqui preparados para esta apresentação. Nós já referimos que vai haver várias sessões ao longo do dia, mas para esta sessão em concreto, o que é que nós temos então aqui preparado? Muito bem, para que todos saibam exatamente o que esperar, vamos ver nesta apresentação, vamos ver a agenda e começamos exatamente por contextualizar um pouco a evolução dos softwares, como é que chegamos aqui, porque isso pode ser importante para vermos o salto qualitativo que nós estamos a dar em termos deste conceito do WinWord Create. Depois vamos perceber um bocadinho melhor o WinWord Creator e qual é a filosofia que está por trás dela e qual é a abordagem, etc. Vamos também ver como é que funciona e porquê esta analogia entre as peças Lego e o WinWord Creator. Porque, na verdade, esta construção em Lego, modular e flexível, tem tudo a ver exatamente com o Creator e por isso é que nós focamos nas peças Lego. Não deixaremos também de focar as grandes vantagens que temos neste tipo de abordagem e os benefícios que pode trazer para as vossas organizações. Para que tudo isto seja mais fácil de verificar e de ver e de entender, então veremos um caso prático, qual era a questão, como é que ele foi resolvido e, portanto, desta maneira perceber melhor qual é esta lógica desta filosofia. Como é de esperar, nós temos então, este é o Open Day do WinWord 26, portanto, basicamente vamos apresentar as novidades do WinWord 26. E aqui temos muitas novidades. No caso, eu passei há pouco pela sala onde estava a decorrer a demonstração do ERP e já foram sendo desvendadas algumas novidades, já foram sendo faladas algumas novidades, mas existem muitas outras e portanto, temos digamos, uma quantidade muito grande de novas novidades e funcionalidades que gostaria de vos apresentar. Finalmente, vamos verificar, portanto, e fazemos mais uma vez o convite para que estejam presentes nas outras apresentações que vão decorrer ao longo do dia e que já estamos a falar depois em casos concretos, em casos práticos da aplicação desta filosofia e não só, para termos então uma noção mais concreta daquilo que estamos a falar. Muito bem, em termos de contexto, vamos começar por olhar para trás, até aos anos 70, e como é que nos chegamos aqui. Então, se recuarmos até aos anos 70, a informática nas empresas portuguesas dava os primeiros passos, portanto, principalmente aqui em Portugal, que a informática chegou um pouco mais tarde, mas não tanto assim. Portanto, os computadores eram usados principalmente para automatizar determinadas tarefas específicas e eram isoladas. Portanto, eram programas de atualização de estoques, programas de lançamento contabilístico, não era de contabilidade, era lançamento contabilístico. Portanto, faziam determinadas tarefas. Eram ferramentas muito úteis, mas, na verdade, eram limitadas em termos da sua utilização e visão. Nos anos 80, aí sim, houve já uns programas de gestão. Estes já conseguiam executar uma sequência de tarefas. Por exemplo, imprimir uma fatura, aquilo era, e depois também atualizar o estoque, atualizar a conta corrente. Pronto, já fazia efetivamente um conjunto de tarefas sequenciais e que já havia uma lógica de um processo, portanto, um processo que já interagia com diferentes tipos de informação. Mas a grande mudança aconteceu efetivamente depois nos anos 90.
anos 90, 2000, que foi na altura em que se começou a falar dos ERPs, apareceu a lógica dos ERPs, em que é um sistema integrado de gestão em que pretende fazer a integração de todas as áreas da empresa, das várias diferentes atividades, vários diferentes setores, etc. E aqui é que entra a parte do ERP, já uma visão muito mais global e que vamos aqui assistir a uma padronização dos processos dentro da empresa. No entanto, esta evolução trouxe também um novo desafio, quer dizer, essa integração e padronização muitas vezes resultaram em sistemas mais rígidos, mais complexos, difíceis de adaptar e, portanto, trouxe aqui um desafio muito grande que era, por um lado, integrar toda a empresa, mas manter a flexibilidade nas diferentes áreas da empresa, nos diferentes setores da empresa. E tornou-se muitas vezes complexo e até mesmo demorado em termos de adaptação a abordagem do tamanho único, ou seja, tínhamos um ERP que as empresas tinham que se adaptar a esse ERP, como é que ele funcionava e, portanto, havia uma tentativa de ajustar as empresas ao software, à forma de funcionar. E é aqui que se torna interessante o contexto, portanto, neste contexto percebemos que, apesar dos avanços todos em termos de tecnologia, havia uma necessidade constante de maior flexibilidade, porque, na verdade, as empresas são todas diferentes, têm todas maneiras de funcionar diferentes e, portanto, era difícil encaixar as empresas neste fato único, neste tamanho único e, portanto, ter uma visão mais aproximada, portanto, houve a necessidade de ter uma visão mais aproximada de cada uma das situações. E aqui surgem, então, duas filosofias, digamos assim, diferentes, que é, por um lado, temos o software específico e, portanto, aparece os softwares verticais e que são softwares que fazem muito bem, executam muito bem determinadas tarefas e trabalham muito bem um mercado muito específico, são desenhadas para nichos portanto, e que cumprem bem as tarefas daquele nicho. Sei lá, se nós pensarmos num software de clínica dentária, de gestão de condomínios, portanto, têm uma série de particularidades e é para isso que eles são desenhados, portanto, para fazer e para responder a determinados nichos. A regra geral, são muito bons a fazer aquilo para que foram desenhados, contudo, têm um grande problema, é que essas soluções tendem a ficar isoladas, portanto, funcionam sozinhas, portanto, são umas ilhas, são silos de informação e que depois não interligam com mais nada. Portanto, eu, se depois quiser interligar aquilo com o resto do ERP, de ter, por exemplo, uma contabilidade analítica, ter os recursos humanos interligado, ou ter depois um processo de fabrico, ou seja o que for, já não podemos. Porquê? Porque aquilo trabalha completamente isolado. E então, o que acabamos por ver, muitas das vezes, é um conjunto de softwares verticais, um que resolve isto, outro que resolve aquilo, outro que faz aquela tarefa, e passamos a ter uma manta de retalhos em que não se consegue gerir a empresa de uma forma global e se passa grande parte do tempo a fazer depois a consolidação de dados, com muitos erros, muitas perdas de tempo, depois entram aqui a questão das folhas de cálculo, que depois não são atualizadas e depois tem que se ir para o outro lado, quer dizer, uma grande confusão. Por outro lado, temos também e aqui passei, ok, não era isso. Por outro lado, temos também os ERPs. Bom, os ERPs, mesmo aqueles que se dizem customizáveis, existe sempre uma capacidade algo reduzida dessa customização. E, por outro lado, não fazem determinadas tarefas específicas, porque não é possível fazê-las só com a customização,
é preciso mesmo fazer em termos de alguma programação, e isso leva depois a um problema, que é criamos sistemas muito complexos e que são muito adaptados, portanto precisam de muita customização, muita mão de obra, muita programação, e que depois têm uma dificuldade, que é quando eles são atualizados, é necessário refazer toda aquela parte, portanto têm tendência a ficar um pouco cristalizados e ficam, digamos assim, mais parados no tempo. Não é? Nós construímos a solução para isto e ficamos ali mais ou menos dentro daqueles limites da nossa solução, não nos permitindo evoluir mesmo em termos tecnológicos, etc., porque senão isto tem custos normalmente elevados em termos de atualização, etc. E por outro lado, portanto, não é um sistema que se molde 100% à realidade, portanto, porque tem um conjunto de parâmetros que nem sempre é possível então fazer isso. E aqui leva-nos então ao nosso conceito, que é nós conseguimos resolver esse dilema de ter uma solução vertical e ter o ERP, e essa foi a nossa abordagem e pensamos em termos do Inward Creator. Então, o que é que acontece? A nossa resposta é exatamente o Inward Creator, que é, no fundo, a capacidade. Portanto, isto não, o Inward Creator não é um software. Não é, é muito mais que isso. É um conceito, é uma maneira de ver as coisas, que é uma filosofia de uma plataforma tecnológica abrangente e que tem como propósito permitir que cada empresa possa criar, e a palavra é mesmo importante, o criar, daí que vem o creator, a sua própria solução de gestão, que é uma solução que está personalizada e é adaptada às suas necessidades únicas e específicas daquela empresa. Ora bem, para que todos compreendam, vamos usar uma analogia em termos portanto, das peças de software com as peças Lego. Portanto, nós entendemos o software como se fossem peças Lego, temos na nossa caixa de peças um conjunto de peças, um formato de peças bastante diversificado, que são peças do tipo módulos, por exemplo, são agrupamentos de peças, vamos chamar assim, que são os módulos, onde temos a gestão comercial, os estoques, contabilidade, etc. Depois temos um outro conjunto de peças que são as ferramentas específicas, e aqui em termos de ferramentas específicas é que respondem a um determinado tipo de necessidade específica. Por exemplo, estamos a falar na parte da mobilidade, autovenda e pré-venda, estamos a falar na parte da POS, portanto, quando temos um ponto de venda que é importante termos aquela agilidade, etc. Portanto, temos a falar em softwares que fazem determinadas tarefas específicas ou funções específicas e que permitem que estejam interligadas com o ERP, portanto, que já estão interligadas com o ERP. Temos depois um outro conjunto de ferramentas que são os mecanismos de customização avançados. E então nós aqui temos também um conjunto muito alargado de mecanismos de customização, que nós já vamos ver, e portanto que é um bocadinho diferente daquilo que nós falamos há pouco dos ERPs customizados. Porquê? Porque os ERPs customizados normalmente baseiam-se em desenvolver software por cima do ERP para ele ficar mais com as nossas características. Neste caso, são mecanismos que já existem, que estão padronizados, que estão testados e que nós podemos juntar. Portanto, é um bocadinho diferente do conceito. E o conceito e na prática, como é óbvio. E depois temos também a parte da inteligência artificial e automação, que são mecanismos de integração também muito importantes, e são mecanismos de automação que são muito importantes, e depois também temos ainda, finalmente, os mecanismos de integração, para podermos interligar a nossa plataforma com outras plataformas, como já conhecemos várias, a Safety, a Google, a FNPay, pronto. E então, com este
panóplia de peças, de conjuntos de peças, e depois já vamos ver mais em pormenor quais são as diferentes peças que temos. O WinWord Creator permite construir, tal como se fossem as peças Lego, permite então pegar em cada uma das peças e construir a solução mais adaptada para o vosso negócio. E uma grande vantagem disso é que eu não só posso construir a solução adaptada ao meu negócio, como também, se o meu negócio se alterar e evoluir e crescer, eu posso também ir juntando novas peças para que essa solução tenha uma configuração diferente, adaptada àquilo que nós pretendemos. Portanto, o software molda-se exatamente ao ADN do vosso negócio. O objetivo final é simples, portanto, mas já falamos, que é dar-vos a liberdade de criar a gestão à medida que vocês pretendem e na altura em que vocês pretendem. Isto é o nosso foco. Mas como é que isto funciona na prática? Vamos ver isso mais em detalhe aqui na parte do... Portanto, temos um conjunto de peças que vai efetivamente poder construir as diferentes soluções e como é que essas peças se encaixam. Voltando à nossa analogia das peças Lego, para explicar o WinWord Creator, como é que é, na verdade, na prática, como é que construímos as soluções. Então, através da combinação de diferentes tipos de peças, portanto, e nós já vimos aqueles diferentes tipos de peças que tínhamos aqui, vamos ver mais em pormenor, nós vamos começar por olhar para, portanto, vamos para já ver então esses tipos de peças, portanto, e poder ver como é que elas se conjugam. O primeiro módulo, o primeiro conjunto de peças são os módulos. Estes são, digamos, os alicerces da própria solução. E respondem a áreas essenciais de qualquer negócio, de qualquer empresa. Estamos a falar de uma gestão comercial, estamos a falar dos orçamentos e encomendas, gestão de contas correntes, controle de estoques, tesouraria, contabilidade, recursos humanos, CRM, produção, planeamento, sei lá. Até inclusivamente há outro tipo de módulos, nomeadamente entidades, que funciona para outros tipos de entidades que não clientes e fornecedores e colaboradores. Portanto, são entidades que nós possamos necessitar. Depois vamos ver um pouco melhor isso. Mas, portanto, são esses blocos que estamos a falar de módulos que são a base de toda a construção. A seguir, depois temos, então, programas específicos que, eventualmente, façam sentido nós agregarmos à nossa solução. E, então, aí vamos ver os exemplos das soluções de mobilidade, que, como já falei há pouco, a parte da autovenda e pré-venda, o picking, que é muito interessante para fazer a gestão do armazém e a movimentação de cargas, etc. O POS, que também já referi, a gestão documental. Pronto, existem mais um conjunto de situações que são, no fundo, programas que integram e que estão integrados no ERP, mas que têm uma função específica. Depois temos uma outra categoria que é igualmente interessante e que acrescentam, sem dúvida, aqui a grande diferença, ou poderão acrescentar aqui uma grande diferença em termos de solução. Estamos a falar das ferramentas de inteligência artificial, cada vez são mais utilizadas, a inteligência artificial veio para ficar, se havia algumas dúvidas, acho que já foram dissipadas. E, nesta altura, nós já temos um conjunto alargado de ferramentas de inteligência artificial. Obviamente que vão sempre aparecer outras, isto acontece tudo muito rapidamente, mas eu posso aqui destacar duas ou três. O facto de termos uma ferramenta que nos ajuda a comunicar facilmente com o cliente, que nos ajuda a construir os e-mails, os relatórios, com base na nossa informação, ele constrói esses elementos. Temos também a possibilidade de nós, através da linguagem natural, construirmos análises mais ou menos complexas. E, portanto, nós dizemos ao computador, olha, quero uma listagem de vendas agrupada por zonas, dividida por vendedores, sei lá, e ele vai-nos construindo essa listagem.
E temos também uma outra ferramenta que eu acho que é muito interessante, que vou aqui realçar, que tem a ver com a interpretação dos e-mails recebidos. Portanto, nós temos a capacidade de ter uma caixa onde recebemos os e-mails, esses e-mails são interpretados pela inteligência artificial e, com base naquilo que vem no e-mail, conseguimos depois extrair a informação estruturada para colocar numa ficha avançada, que depois já vamos ver um bocadinho melhor o que é isso, mas basicamente conseguimos construir, retirar informação que está nesses e-mails e tornar essa informação tratável e, portanto, gerível dentro de todo o escritório, fazer encaminhamentos, etc. E há um exemplo muito fácil de entender para isto, que é, por exemplo, no recrutamento, eu receber os currículos e depois fazer a sua própria classificação para que área que estão a candidatar e fazer o encaminhamento, por exemplo, e depois até inclusivamente poder verificar logo se tem determinadas características ou determinadas competências, etc. Portanto, existe todo esse tipo de situações. Depois, aqui no ponto 6, temos as ferramentas de automação. E cada vez estas ferramentas de automação tomam também se tornaram uma peça central, que conjugadas com a inteligência artificial, ou só de forma independente, então nós temos a possibilidade de ir substituindo determinadas tarefas mais rotineiras, etc., por processos automáticos, digamos assim. E então, neste caso, temos aqui a construção de workflows do processo, como aprovações, prevenção de documentos, por exemplo, que sejam sequenciais, etc. Agendamento de tarefas para serem executadas a determinada hora, por exemplo, à noite receberem o e-mail com a lista de vendas de um determinado setor, de um determinado produto, seja o que for. Temos depois a configuração dos alertas automáticos, que também é muito importante, no fundo estes alertas automáticos são uma funcionalidade que nos permite entregar listagens, o horário, portanto, fazer o acompanhamento de determinados KPIs, disponibilizar dados, enfim, até inclusivamente enviar dados para ferramentas externas a uma determinada hora, tudo isso entra aqui dentro desta lógica destes automatismos, não é? Por último, mas também muito importante, estamos a ver as ferramentas de integração externa. Estas ferramentas de integração externa são cada vez mais importantes. Nós já falamos há pouco de uma ou duas, que é o caso da safety, da entrega de documentos digitais, os pagamentos, não é? Portanto, a questão do multibanco. Temos depois também, inclusivamente, as caixas, os moedeiros, também interligados. Todo um conjunto de situações. Por exemplo, também o facto de podermos fazer a cobrança por débito direto através do SEPA, da EasyPay. Portanto, há todo um conjunto muito grande, mas agora temos também uma outra situação que tem a ver com os documentos EDI, troca de documentos digitais. Nesse aspecto, há aqui uma novidade que, muito embora só possa ser apresentada a partir de maio, porque é quando o serviço vai estar disponível, é que a Safety, que até aqui se limitava, entre aspas, a fazer a entrega dos documentos digitais, portanto, eu podia fazer o envio dos documentos digitais, como vocês sabem, principalmente para a questão dos organismos de Estado, etc. Agora também daí permite, ou melhor, a Safety permite ter um processo inverso, ou seja, se houver algum fornecedor que me envie um documento através da Safety, nós conseguimos incorporá-lo diretamente no nosso ERP. O conceito de EDI já existe há muito tempo, mas era sempre em sistemas muito complexos de implementar, etc. Portanto, nós temos agora aqui também uma forma muito simples de fazer esta integração. Aliás, nós já tínhamos isto com o DocTank. Portanto, não sei se recordam que já foi lançado há uns tempos, mas que nós já conseguimos fazer este tipo de integração também reversa. Depois, há também aqui uma parte muito importante em termos de ligação que tem a ver com os canais de comunicação.
e aqui nos canais de comunicação estamos a falar em e-mails, SMS, e agora temos também mensagens push, ou seja, aquelas mensagens que são enviadas para o nosso telemóvel, aqueles alertas que aparecem, não é? Aquelas mensagenzinhas, os push. Também vamos poder então fazer, através do WeWork, fazer esse envio de mensagens, através de um utilitário, numa aplicação que nós temos que é o Notify, e que nos vai então permitir fazer a entrega da informação de uma outra maneira. Aqui, em termos de interligação, eu queria também aqui realçar o facto de termos outro tipo de APIs, nomeadamente a interligação com o hub de APIs, que é a API Strive, em que basicamente aquilo funciona como a interligação entre muitos APIs. E isto quer dizer que o WeWork, estando ligado com o API Strive, está automaticamente ligado com centenas de outras aplicações. Portanto, nós poderemos agora fazer o envio da nossa informação de uma forma relativamente simples para um conjunto alargado de outros serviços. Okay? Portanto, juntando estas três categorias às categorias que nós já vimos, temos então aqui 7 categorias de peças, que cada uma destas categorias, algumas com dezenas, outras com centenas até de peças em cada uma destas categorias, já estamos a ver a quantidade de peças que nós temos para podermos juntar e fazer então a nossa solução. E que a junção destas mesmas peças combinadas de uma forma inteligente e capaz que é capaz de ir ao encontro dos desafios específicos do vosso negócio. Ok, então agora que já conhecemos mais em detalhe os blocos, vamos ver os benefícios que isto nos pode trazer em termos da própria solução. Em primeiro lugar, talvez o mais fundamental é a adaptação precisa. Portanto, lembre-se que aquela questão de eu tenho um software vertical, mas depois não interliga, eu tenho um software abrangente, mas que não faz questões, não responde a questões verticais. Portanto, e nós aqui já, de alguma maneira, com isto, conseguimos resolver esta situação e, portanto, minimizar tanto uma situação como a outra. Portanto, vai fazer uma solução mesmo feita de propósito. Portanto, e tem todos estes benefícios. Por outro lado, temos também um outro benefício que é a agilidade e a eficiência que nós conseguimos com este formato, que é nós podemos customizar e conjugar as peças, etc., mas também nos permite, tal como eu já referi, que ele possa fazer, digamos, crescer e adaptar-se no futuro, e as empresas acabam por ser também evoluir e, portanto, ter novos desafios e estão noutros mercados e depois têm outras áreas de negócio e nós vamos conseguindo juntar peças para que a solução cresça e se adapte a cada uma portanto, às novas realidades da própria empresa. E também, não menos importante, é o facto de termos uma padronização e uma consolidação da informação única, seja ela em termos da parte da produção, seja ela em termos da parte das finanças, da mobilidade, etc, etc. Portanto, temos uma padronização da própria informação em todo lado e uma versão unificada da nossa solução. Resumindo, portanto, nós temos aqui a escalabilidade, temos portanto, temos uma solução escalável, integrada, personalizada e ágil, na perspectiva de que pode evoluir e pode adaptar-se aos novos desafios. Isto que nós falamos é, efetivamente, a parte do WeWork Creator. É isto que nós temos, é estas peças que nós, efetivamente, podemos trabalhar. Então vamos ver um desafio, uma questão prática que é mais fácil, talvez, entender como é que isto funciona na prática, não é? Então, uma empresa precisava de gerir rondas de inspeção obrigatórias, mas com uma lista de requisitos muito exigente.
Não bastava fazer a ronda, era preciso recolher uma série de parâmetros e medições específicas em cada um dos locais. Para garantir que o técnico estava mesmo lá, era obrigatório fazer a leitura de tags NFC instaladas nos pontos de controle e, além disso, tinha também de tirar fotografias para registro de qualidade e provas, e etc. Além disso, necessitava também de registrar os consumíveis utilizados em cada uma das intervenções. Portanto, ele ia fazendo a ronda, ia fazendo pequenas intervenções e utilizava alguns consumíveis. E ainda não ficava por aí, porque determinados, portanto, como vimos, uma das exigências era poder fazer a leitura de parâmetros uma das exigências era que determinados valores dos parâmetros recebidos tinham que disputar alertas ou para mail, SMS, ou para os respectivos responsáveis. Portanto, ou seja, ele ia comparar a leitura desses parâmetros, verificava com o padrão e se houvesse desvios, tinha que haver aviso. Portanto, isto, na verdade, era importante e tinha que tudo isto ficar integrado com o ERP. Portanto, os consumíveis tinham que dar baixa de estoques, tinham que ir para o processo de produção, porque isto estamos a falar de uma parte da produção, portanto, o registro das fotografias tinha que estar na parte da qualidade, portanto, havia todo um conjunto de parâmetros. Então, para isso, nós, utilizando a filosofia do Creator, abordamos o problema usando as diferentes peças. Primeiro, recorremos ao nosso gerador de aplicações, o WinWork Apify, portanto, que é o tal gerador de aplicações que nos permite gerar aplicações móveis para telemóvel, mas que estão completamente integradas com o ERP. Portanto, e nós podemos aqui gerar qualquer tipo de aplicação que recolha dados, que entregue dados, que disponibilize dados para o utilizador. Portanto, e depois já vamos ver e, portanto, terão alguma oportunidade de ver isso nas demonstrações a seguir. Portanto, com ele construímos uma app móvel e que foi personalizada, portanto, de maneira a que recolhesse exatamente os dados que eram pretendidos, que tivesse a capacidade de leitura NFC. Portanto, nós também temos uma ferramenta logo imediatamente disponível para isso, portanto, não tivemos que desenvolver nada de novo, que integrasse as fotos que ele, entretanto, tirava em cada uma das situações. Portanto, nós temos também uma ferramenta para isso logo imediatamente disponível, portanto, não tivemos que desenvolver nada de novo. E, por outro lado, que disponibilizasse um conjunto de informação. E para isso utilizamos então o dashboard, que foi também disponibilizada nessa aplicação, que também já está disponível e, portanto, não desenvolvemos nada de novo. E depois fizemos a outra parte do outro lado, do lado do back-office, do ERP, que no fundo foi customizar a parte da automação, que era o sistema ficava à escuta dos dados que chegavam da app, dos parâmetros que foram recolhidos, e criamos regras que, quando elas não estivessem dentro daqueles parâmetros, automaticamente enviassem os e-mails e SMS. Portanto, mais uma vez aqui, com alguma configuração, conseguimos obter isto rapidamente, porque já temos todos estes mecanismos dentro do próprio ERP que permitem fazer isso. Depois, fizemos a integração dos consumíveis que estavam a ser registados na app, com os estoques e a parte da produção, e digamos assim, e a parte das fotografias com a parte da qualidade e com as fichas avançadas onde tínhamos a parte da qualidade. Portanto, e tínhamos o processo todo concluído. Esta era a solução. Qual foi o resultado? O cliente obteve uma solução que estava perfeitamente adaptada àquilo que pretendia, não teve que ter um desenvolvimento elevado, o que tem duas vantagens. Por um lado, tem o custo inicial, mas tem também o custo de manutenção, porque sempre que há um desenvolvimento específico, ele depois tem que ser mantido para garantir que as inovações tecnológicas, que os outros módulos, quando evoluem, se continuem a encaixar, etc. Mas como não é uma situação específica e foi utilizando os módulos, não deixou de ter esse problema e, portanto, teve uma solução exatamente como pretendia através da abordagem do WinWork Creator
e, como podemos ver com este exemplo, é muito importante ter essas vertentes todas e que se consegue, efetivamente, com o Inward Creator. Isto, claro, é apenas um exemplo, mas agora cabe-vos a vocês verem em cada um dos vossos casos onde é que poderiam melhorar os processos e utilizar este conceito para melhorar a vossa gestão do dia a dia, os vossos processos internos ou externos, etc. Muito bem, então, vamos ver uma questão que também agora, sim, é muito importante falarmos nela, que é, ok, nós temos aqui um conceito muito bonito, temos muitas peças, temos muita coisa, conseguimos construir muita coisa, mas neste mundo, principalmente na parte da tecnologia, mas não só, em todas as empresas, as coisas acontecem muito rápido, portanto, e estão sempre a evoluir. Portanto, nós não podemos ficar parados nem um minuto, porque senão corremos o risco de nos atrasar. É verdade que é um conceito inovador, que não conheço mais em lado nenhum, mas não podemos deitar-nos à sombra da bananeira, até porque isso depende muito das peças que estamos a construir e das peças que estão disponíveis. E para isso, nós temos efetivamente aqui um conjunto de melhorias e de novas funcionalidades que gostaríamos de vos apresentar. Muitas delas são resultado do vosso próprio feedback e, portanto, nós, aquilo que vocês vão dizendo e que gostavam disto mais assim, ou aquilo mais assado, ou que fosse mais... E nós vamos incorporando isso nas nossas melhorias, mas vamos ver, efetivamente, que temos aqui mesmo novidades, coisas completamente novas e que não é só melhorias, mas sim mesmo novidades, novas funcionalidades. Vamos lá ver, então, o que é que nós temos aqui para já reservado. Então, os pilares do Creator é, efetivamente, a capacidade de adaptar o sistema a cada um dos negócios, não é? E há um elemento fundamental que tem a ver com a parte da capacidade de customização, portanto, aquelas ferramentas que nós temos de customização, que é diferente de customização em termos de software, portanto, já falei um bocadinho disso, mas não é demais realçar. Mas uma das partes mais importantes é os atributos. Ou seja, já todos ouviram falar em atributos e já mais ou menos têm um conceito do que é. Que é, no fundo, permitem que possam ser utilizados e adaptado a informação a cada uma das situações. Portanto, o que vai permitir que nós tenhamos uma ficha com os dados que são precisos, vai permitir que nós tenhamos um documento com os dados que são precisos e assim sucessivamente. Uma ficha de equipamento, uma ficha de cliente, seja o que for. Então temos aqui um conjunto de novidades nestas peças, nos atributos. Um deles é a formatação em RTF. Ou seja, a partir de agora nós conseguimos ter atributos que têm texto formatado, que podem ser sublinhados, texto pintado, realçado, com tamanhos diferentes, etc., de forma a poder realçar determinado tipo de informação, se assim o entendemos. Depois temos um outro tipo de atributo que é galeria de vídeos. Nós já tínhamos galeria de ficheiros, portanto, onde podemos associar um conjunto de ficheiros, galeria de imagens, uma série de galerias, e temos agora também a galeria de vídeos. A galeria de vídeos, no fundo, permite, e isto é importante, principalmente depois aplicado na tal ferramenta de geração de aplicações do Apify, que permite logo, através da câmara do telemóvel, fazer um vídeo e incorporar logo em qualquer ficha ou em qualquer documento que isso poderá ser especialmente importante para a parte da manutenção, mas também pode ser importante para a parte da qualidade, portanto, tem essa possibilidade. Há um outro tipo de atributo que também foi criado, que é o temporizador, ou o cronómetro, o timer. E este aqui é muito interessante para fazer o registro de tempos. E estes registros de tempos podem, portanto, eu posso começar a fazer a contagem, depois pausar e depois voltar a lançá-lo novamente e ficamos com o registro disso tudo, com os tempos partidos parciais de cada uma das tarefas. E, portanto, isso vai nos permitir fazer uma contagem de tempo em determinadas situações.
Há um outro que este é muito interessante também, acho eu, que é o de rating, atributo do tipo rating. Isto são aquelas classificações visuais, o upvote, downvote, número de estrelas. Nós temos um conjunto mais ou menos alargado de possibilidades e que também, como é óbvio, podem estar também ser disponibilizados então nestas aplicações do Apify. Há um outro que é a localização que nos permite então guardar as coordenadas, que depois tem um comportamento muito interessante em termos do Apify, que permite guardar a coordenada onde determinado registro foi efetuado. E temos uma nova natureza, nós chamamos de natureza, que é onde é que pode ser colocado o atributo, e, portanto, como sabem, temos bem à vontade mais de uma dezena de lugares onde podemos colocar o atributo, mas agora temos uma nova que é tarefas de planeamento, o que vai permitir, por um lado, vai permitir que eu configure exatamente que dados é que são importantes em cada uma tarefa, em cada registro de cada um dos tipos de tarefa. Portanto, eu posso ter vários tipos de tarefas com diferentes tipos de dados que estão a ser guardados. Portanto, guardados para um tipo de tarefas, posso guardar determinado tipo de dados, para outro tipo de tarefas, guardar outro tipo de dados. Portanto, este tipo de natureza de tarefa de planeamento acho que é muito interessante também. Para quem utiliza as fichas avançadas, portanto, aqui as fichas avançadas é quase, diria, uma evolução dos atributos, que é poder agrupar um conjunto de atributos com regras definidas entre eles e depois, portanto, traduzir isso numa única peça. É um conjunto de peças que eu posso ir juntando para depois tratá-lo como uma única peça. E aqui também há algumas melhorias significativas, nomeadamente na parte da impressão. Isto porquê? Porque nós, através de uma ficha de atributos que esteja associada, por exemplo, a um cliente, nós conseguimos criar mapas que contenham os dados dessa ficha avançada e que tenha também dados da entidade e que tenha, por exemplo, também dados de outras fichas avançadas que estejam também dependentes dessa mesma entidade. Portanto, há aqui a possibilidade muito alargada de nós podermos cruzar dados entre as diferentes fichas avançadas que estejam relacionadas. Há aqui algumas melhorias também em termos de interface que são importantes, principalmente no dia a dia, portanto, na operação diária. Há duas que eu quero destacar, existem mais, mas vou destacar estas duas, que é as notas reposicionáveis. Aqui as notas reposicionáveis são basicamente pequenos lembretes visuais que podem ser colados no ecrã, portanto, podem ser lá colocados e que vão ficar lá até que sejam removidos. Não é? E estes podem ser colados, vamos dizer assim, tanto na aplicação, quando se entra e aparecerem, como numa determinada opção. Quando eu vou à emissão de documentos, se eu quiser lá deixar uma nota, eu posso deixar, e também num registro específico. Portanto, se eu consultar um determinado cliente, eu posso ter uma nota associada a esse cliente. Portanto, aquelas notas, os post-its, não é? Basicamente é isso. E então, estas notas reposicionáveis têm também uma outra característica que é muito interessante, que é o facto de poderem ser partilhadas. Ou seja, eu posso deixar uma nota e partilhar isto com outros utilizadores, ou com o grupo de utilizadores, tanto só para leitura, portanto, em que eles só podem ver, ou então mesmo também para alteração, e portanto eles poderão interagir mesmo com a própria nota. Uma outra situação que também faz sentido realçar aqui, e isto para utilizadores mais intensivos que utilizam mais a plataforma, que é o facto de permitir nas consultas de contexto, que são aquelas consultas com o botão do lado direito, que permite consultar uma série de fichas, não é? Uma série de coisas, dependendo de se está por cima de um código de produto, ele mostra-nos a ficha de produto, se for do cliente, mostra a ficha de cliente, este tipo de situações, portanto, chamamos a isso as consultas de contexto. Agora, nessas consultas, também é possível nós acionarmos aquelas teclas de função que muitas das vezes só estão na própria ficha, no F9, F10, F11, e que têm depois aí também a função de personalizar determinadas
funcionalidades dentro dessa própria ficha. Muito bem. Por fim, uma melhoria na organização, e que eu julgo que é especialmente útil em sistemas mais personalizados, que é nos tipos de entidade. Portanto, os tipos de entidade que são aqueles tipos de entidade que eu já falei há pouco, que não são nem os clientes, nem os fornecedores, nem os colaboradores, são mais, sei lá, os utentes de uma instituição, os alunos, os professores, são outro tipo de entidades que podem estar ligados a determinados tipos de empresa, não é? E que, então, esses tipos de entidade são apresentados de forma separada e organizada no menu principal. Portanto, deixaram de estar todos numa única ficha e estão separados. Isto simplifica, por um lado, a navegação, mas, por outro lado, também permite uma configuração mais granular dos seus próprios conteúdos. Portanto, que eu posso agora ter atributos distintos para cada um deles, posso ter fichas diferentes para cada um deles, que isso é um outro elemento, que são as fichas personalizadas, que é um bocadinho diferente. Às vezes pode parecer um conceito idêntico, mas não. As fichas personalizadas é completamente diferente das fichas avançadas, até porque as fichas personalizadas têm efetivamente a possibilidade portanto, utilizam as fichas avançadas para utilizar a sua personalização, mas essa é uma outra questão que não vamos entrar agora. Mas, portanto, ou seja, existe aqui também uma situação em que é possível nós fazermos a personalização das fichas e tanto em termos de atributos como fichas personalizáveis dentro de cada um dos tipos de entidade. Nesta secção vamos falar também em novidades que estão, digamos, não é tão visual, não é tão imediato, que tem a ver exatamente com a parte de determinadas funcionalidades, nomeadamente o que estamos a falar aqui em atributos de planeamento, que é um bocadinho diferente daquilo que nós falamos há pouco. Há pouco falei que havia uma nova natureza, que é atributos do tipo de tarefa de planeamento. Aqui o que estamos a falar é atributos de planeamento. Estes atributos de planeamento, o que é que permitem? Permitem que nós possamos colocar um atributo num documento, o atributo na ficha de uma entidade, etc., e que esse atributo de planeamento seja, no fundo, uma janela para o meu planeamento. Ou seja, o que me permite eu fazer uma ficha de obra, por exemplo, e colocar logo lá o planeamento dessa ficha de obra, quais são as tarefas e quando é que elas vão decorrer. Portanto, estes atributos de planeamento são, entre aspas, uma janela para o módulo de planeamento, que é um bocadinho diferente daquilo que eu tinha falado, que permitem personalizar a própria tarefa de planeamento das outras que eu falei, não é? Depois, há também aqui um outro tipo de melhoria que tem a ver também com o planeamento, que é um widget de planeamento. Qual é a diferença aqui? É que o widget pode ser então colocado num dashboard. Portanto, nós temos o dashboard e dentro do dashboard temos um conjunto muito alargado de widgets, como vocês já sabem também. Temos widgets para todo tipo efetivo e temos agora também um widget de planeamento. Este widget de planeamento não só nos permite visualizar um determinado detalhe do planeamento. Por exemplo, eu posso ver os compromissos de hoje de um determinado colaborador, posso ver os compromissos desta semana de um grupo de colaboradores, mas também me permite este widget de planeamento, portanto, além de eu poder ver quais são os compromissos que existem, também permite interagir com eles e, portanto, criar novas tarefas de planeamento e, portanto, ficam depois, digamos, englobados no próprio planeamento global. Há depois uma outra natureza, portanto, a tarefa de planeamentos que nós já falamos há pouco, não é? Portanto, aquela situação, e aqui também uma melhoria muito significativa. E agora vamos nos focar nos alertas. Bem, então os alertas, vocês têm a noção mais ou menos do que é um alerta, é a capacidade de eu colocar, em termos do próprio, de disponibilizar informação. Portanto, é um bocadinho mais abrangente do que aparecer, digamos, apenas uma mensagem. Não.
Portanto, nós podemos disponibilizar a informação. Esta disponibilização da informação pode ser feita de várias formas, ou através de mecanismos de automação, não é? Portanto, quando acontecer determinada coisa, portanto, são os eventos, os triggers, que quando acontecer determinada coisa, descoleta isto. Ou então, em determinada hora, descoleta isto, etc. Portanto, isto são os tais eventos e que nos permite aqui, conjugados com os alertas, que um desses eventos muito importantes e esse mecanismo é os contentores, como já falamos e que também é muito importante nos fluxos de trabalho. Mas, portanto, nós temos então estes alertas que podem ser discutados de várias formas, inclusivamente de forma manual. Ou seja, nós temos a possibilidade agora de pegar em qualquer widget de alerta e, ao clicar no mais, podermos enviar uma mensagem para qualquer um dos utilizadores dentro ou fora do ERP, dentro ou fora do ecossistema portanto, do InWork Creator. Ou seja, além de termos a possibilidade do próprio sistema lançar os alertas, pode também o utilizador utilizá-lo como comunicação, e é muito interessante essa parte. E depois, nesses alertas, como já falamos há pouco, nós temos uma situação nova que eu acho que também é muito interessante, que é a parte das notificações push. Estas notificações push não estão só, digamos, não estão apenas associadas aos utilizadores do InWorks, da plataforma InWork, portanto, podem inclusivamente estar disponíveis para pessoas que não têm nenhuma ligação com o InWork, com a empresa, ou que podem ter apenas uma ligação pontual com clientes, etc. E, portanto, nós poderemos agora fazer o envio de notificações para clientes que, obviamente, deem autorização para isso e que tenham o utilitário para isso instalado. E, portanto, este notificador por push vai permitir que nós comuniquemos com outros stakeholders, com outras pessoas que, na verdade, possam interagir com a própria empresa. Temos uma outra forma de entregar estes alertas. Portanto, nós já vimos que temos várias formas de entregar os alertas, e-mail, SMS, por API, sei lá, por uma série muito grande, e isto também é muito importante, pelos painéis de alertas, portanto, que podem estar distribuídos nos diferentes lugares do ERP e também do Abify, portanto, em todo o ecossistema, e que têm a particularidade de poderem ser também contextuais. Portanto, ou seja, eu posso enviar um alerta para um determinado contexto. Quer isto dizer o quê? Eu posso enviar um alerta para que seja visto quando está num determinado cliente. Pronto, mas isso são outras situações, mas como estava a dizer, estes alertas podem ser, então, entregues de várias formas, como já vimos, e agora passamos a ter, então, duas novas formas de entregar estes alertas, que é a notificação push e a notificação toast. A notificação toast são aqueles pequenos retângulos que normalmente aparecem no fundo do ecrã e que desaparecem por si só. Portanto, isso podem ser importantes porque não interfere com a operação. O operador pode continuar a trabalhar e ele desaparece, tomou nota e a notificação desaparece por si só, não necessita de interação. Depois temos então a questão dos alertas contextuais, que eu acho que também é importante, e temos também a criação de alertas automáticos. Estes alertas automáticos que podem ser também para determinados eventos específicos, que temos o exemplo do alerta de limite de pontos. Portanto, como sabem, temos algumas funcionalidades que trabalham por pontos e nós poderemos agora configurar alertas para nos dizer, olha, os pontos estão abaixo de determinado limite. Temos aqui um outro tipo que eu queria destacar também, que são os alertas, o que nós chamamos de alertas centralizados. Portanto, que no fundo é um tipo de alerta que permite que os utilizadores subscrevam notificações que são geridas centralmente pela nossa equipa e que vão abranger desde datas fiscais, datas administrativas importantes,
mensagens sobre as novas funcionalidades ou melhorias, ou seja, portanto, existe todo um conjunto de situações que vão começar a aparecer então alertas que vocês podem subscrever para se manter atualizados, digamos, dentro dessas áreas, digamos assim. Existe, como já referi há pouco, um elemento que é extremamente importante também nesta configuração destes automatismos, e portanto quando estamos a falar de alertas automáticos, de ações automáticas, etc., ou então a exportação de dados automáticos, integrações automáticas, portanto, tudo o que seja essa parte dos automatismos, existe um elemento que é fundamental, que são os contentores. Estes contentores, eu já falei há pouco, estes contentores têm, no fundo, um conjunto de eventos e é um dos motores que executa as ações programadas, portanto, a maneira mais imediata de conseguir criar fluxos de trabalho e que vão, então, permitir fazer a execução e disputar a execução de programadas de um conjunto de ações que nós queiramos, eventualmente, colocar. E isto é muito dinâmico e podemos personalizar os seus comportamentos, as opções de chamada, que é a outra melhoria também muito significativa nestes contentores, que é o facto de eu conseguir passar parâmetros para a opção que está a ser chamada. Isto não é assim fácil de explicar, mas eu posso ter, por exemplo, 2 contentores de documentos e que eles têm ações de criação de documentos diferentes, por exemplo. Eu crio aqui os documentos que são faturas, ali os documentos que são guias de remessa. Mas também é possível eu ter 2 contentores diferentes, um que cria faturas e outro também que cria faturas, mas que o segundo que cria faturas vai ter uma particularidade que são referentes a um determinado projeto. Então, eu só pelo facto de escolher qual é o contentor que pretendo ativar, e portanto isso depois depende também do conteúdo desse mesmo contentor, ele vai definir e classificar esse documento como já fazendo parte de um determinado projeto. Portanto, temos esse tipo de situações que também têm que ser vistos depois na prática. E, portanto, em termos das novidades de atributos, alertas e contentores, temos aqui uma gestão de tarefas muito mais integrada, um sistema de notificações versátil, muito flexível. Pronto. E estas são algumas das melhorias nesta área. E, por excelência, temos então aqui portanto, neste caso ainda estamos a falar do recursos humanos. Eu vi ali a imagem do Apify e já ia falar nas melhorias do Apify, mas ainda não. Ainda estamos a falar na parte dos módulos, e há aqui alguns módulos que merecem destaque. Tiveram melhorias em praticamente todos os módulos, mas eu vou destacar só este aqui, principalmente por causa de uma situação. Primeiro, os recursos humanos teve também a possibilidade de fazer o envio, e estamos na altura disso, fazer o envio do modelo 10, ou seja, que é a declaração anual de rendimentos para cada um dos colaboradores, e portanto nós podemos fazer o envio automático por e-mail para os diferentes colaboradores. Esta é uma melhoria que vem a propósito, digamos assim. E depois também há aqui uma situação que é desenvolvemos uma aplicação através do Apify para que os vossos colaboradores possam interagir com a parte do recursos humanos. E como é que isto é feito? Portanto, o que é que isto permite fazer? Por um lado, nós conseguimos fazer, portanto, o utilizador consegue ver os dados que tem registados e, portanto, isso pode ser importante, por exemplo, para a questão da retenção de IRS. Portanto, o colaborador tem a responsabilidade de manter os dados atualizados, mas tem que os conhecer. Portanto, se passou a ter mais um filho, ou passou a ser divorciado, portanto, tudo isso deve ser comunicado à entidade patronal, mas ele tem que ter conhecimento dos dados que estão. E, portanto, através da aplicação, ele sabe os dados que estão registados, consegue fazer a comunicação da alteração da situação, se for o caso, consegue ver os recibos de vencimento que foram emitidos e, portanto, desta forma, consultar os recibos de vencimento sem termos necessidade de estarmos a fazer outro tipo de envio, e também permite que ele faça a marcação de férias, que faça a marcação mediante depois autorização interna, obviamente, marcação de férias, comunicação de faltas, baixas, etc.
ou seja, temos então aqui a possibilidade de uma interação muito mais próxima entre a vossa a organização, portanto, o setor dos recursos humanos, com cada um dos colaboradores e depois fazer exatamente também o contrário, receber a comunicação dos colaboradores para o setor dos recursos humanos. Portanto, este acho que valia a pena realçar isto. E agora vamos ver então aqui a parte dos mais administrativa e vamos passar aqui para a cadeia logística, onde também temos aqui várias melhorias. A parte dos estoques, temos duas melhorias importantes. Uma delas é podermos gerir os estoques por suporte. E isto o que é que quer dizer? Quer dizer que nós conseguimos agora agregar um conjunto de produtos numa palete, numa caixa ou qualquer outro tipo, e depois então fazer a movimentação de uma única vez, portanto, do suporte. E então eu levo este suporte para um determinado armazém e todos os produtos que estão dentro deste suporte vão automaticamente para esse armazém, ou então são entregues ao cliente, ou seja, portanto, este tipo de situação é muito importante e vai então permitir que façamos de uma forma mais rápida a sua movimentação e então também ganhar aqui e termos ganhos de eficiência. Existe agora também a possibilidade de tratar números de série de forma independente. Até agora nós trabalhávamos números de série como sendo lotes apenas de um número, não é? Portanto, nós tínhamos os lotes que eram individualizados que acabavam por funcionar no número de série. Nesta altura, melhoramos uma série de possibilidades de movimentação. Começamos logo por melhorar substancialmente as listagens, o nosso gerador de listagens, que é extremamente importante no conceito. O gerador de listagens também para melhorarmos isso na parte dos lotes, da informação que está disponibilizada pelos lotes e pelos números de série, mas estava eu então a referir que, além disso, temos agora o conceito de movimentar por número de série e que basicamente vai então permitir que eu tenha um número de números de série, quando estou a fazer, por exemplo, a saída, eu possa selecionar quais são os números de série que pretendo movimentar e fazer a movimentação numa única linha. Mas não acontece em termos das entradas, ou numa única linha, poder indicar todos os números de série que estão a ser dados de entrada e fazer essa movimentação de uma única vez. Depois temos também uma funcionalidade que é muito útil, que tem a ver com a capacidade de anular uma marca de inventário. Portanto, nós sabemos que nós podemos lançar a marca de inventário de várias maneiras, não vamos entrar por aí, mas existe uma opção que é lançamento de inventário e que neste lançamento de inventário nós fazíamos o lançamento da marca de inventário e, portanto, a partir daí ele ficava lançado e para fazer a anulação tínhamos que ir à outra opção de movimento de estoque, que ainda por cima é uma opção que, de alguma forma, difícil de trabalhar. Então, o que nós fizemos foi, dentro da opção de lançamento de inventário, temos também a possibilidade de fazer a anulação dos movimentos de marca de inventário. Portanto, ele aparece em todos os produtos que foram movimentados por essa marca de inventário e podemos anular as linhas que assim entendemos. A parte do picking, que é muito importante, portanto, para a movimentação, trouxemos também algumas melhorias. Logo, à partida, também a questão da movimentação por suporte, mas também introduzimos aqui a questão dos produtos compostos, portanto, a movimentação em termos de produtos compostos, basicamente, fazendo, digamos assim, controle dos produtos compostos e dos produtos continuados, de maneira a que se torne mais flexível a sua utilização. Depois, ainda em termos de picking, há uma outra melhoria, esta sim muito importante, que tem a ver com a capacidade de fazer validações parciais, não só de um documento, portanto, eu posso fazer a validação parcial de um documento, ou seja, eu tenho uma encomenda do cliente, eu só entreguei parte e ficou outra parte que depois pode ser entregue mais tarde. Portanto, e o picking consegue fazer isso, mas também consegue fazer isso
numa carga que basicamente acaba por ser um conjunto de encomendas, não é? Que são agrupadas, e depois dessa forma eu poder apenas fazer a validação de parte dessa carga que tem a ver, porque não tenho produto suficiente, ou por seja o que for, e portanto faço apenas a validação parcial da carga, o que é muito interessante em termos digamos, do dia a dia. Depois, finalmente, temos aqui uma situação que também é muito importante para, principalmente na perspectiva da personalização do Inward Creator, que tem a ver com os atributos dos movimentos de estoque. Isto para vocês, em termos de operação, não altera grande coisa, até porque eles estão normalmente ligados aos documentos, aos atributos de linhas de documento, melhor dito, mas que agora passam a estar então também ligados ao movimento de estoque. Qual é a grande diferença aqui? Tem a ver depois com a capacidade de nós obtermos listagens e análise, e aqui estamos a falar em análises multidimensionais, etc., e também o impacto direto na integração da contabilidade. Portanto, podendo agora nós fazer a integração da contabilidade através das características específicas daquele movimento de estoque. Portanto, e desta forma temos uma maior capacidade de adaptar a integração da contabilidade, que ela já tem milhentas variáveis, mas agora também temos a possibilidade de ter essas variáveis, então, que têm a ver com os atributos dos movimentos de estoque. Aqui, em termos da eficiência administrativa, temos também algumas melhorias, que é algumas funcionalidades, que é, por exemplo, a capacidade de, nos documentos, colocar linhas a negativo, que obviamente está sujeito a determinadas situações que estão previstas na lei, nomeadamente em abatimentos, portanto, podem ser movimentadas linhas a negativo se esses produtos já estiverem a ser movimentados nesse documento. E depois também há ainda outros detalhes, que, por exemplo, a função rápida para duplicar linhas no próprio documento. Portanto, se eu quiser duplicar as linhas, tenho um botão logo direto para fazer isso. Uma das novidades que vale a pena efetivamente realçar, e eu acho que aqui vamos poupar muito tempo a determinadas tarefas, é a capacidade de anexar ou enviar automaticamente ficheiros PDF quando enviamos o documento portanto, por e-mail. Juntamente com o documento principal, podemos então enviar não só o próprio documento, mas também um conjunto de anexos. Este conjunto de anexos, que vai depois então junto com o documento principal, pode ser ficheiros que estejam ou no cliente, ou no produto, ou nos lotes, ou número de série. Portanto, agora passamos a ter estas duas figuras, portanto, lotes ou número de série, que podem ter este tipo de situação. Então, imaginem um cenário. Querem enviar uma fatura para um cliente, mas querem anexar automaticamente o contrato que está associado. Então, eu meto o contrato, eu tenho o contrato no documento, ou tenho o contrato no cliente, e automaticamente, quando envio a fatura, vai também uma cópia do contrato. Esta é uma possibilidade. Ou então, querem enviar uma proposta comercial e enviar as fichas técnicas do produto. Então, nós temos as fichas técnicas no produto e, quando enviamos a fatura, ele automaticamente anexa todas as fichas técnicas. Ou então, temos umas fichas, portanto, as fichas como é que se chama aqui, estava a procurar aqui do termo, mas, portanto, nos lotes, os certificados de conformidade dos lotes, etc., e que eu posso ter isso em cada um dos lotes, e, portanto, esse é específico daquele lote, e então, quando nós fazemos a fatura daqueles lotes, ele automaticamente anexa os certificados de conformidade do respectivo lote.
Portanto, estes são alguns exemplos e, como veem, torna-se muito prático e tem um ganho de eficiência muito grande e o rigor na comunicação, portanto, que vai permitir melhorar, sem dúvida, as vossas operações. Há aqui também um pormenor que poderá ser interessante, que é poder configurar o número de vias que podem ser enviadas por e-mail, o que faz todo sentido no caso das notas de crédito ou devoluções que podem querer enviar mais que uma via por e-mail. Portanto, tem essa capacidade agora de, por cada tipo de documento, dizer o número de vias que querem enviar por e-mail. Como sabem, nós, por defeito, enviamos apenas uma via. Não acho que seja interessante enviar 3 ou 4 vias por e-mail, mas temos agora a capacidade de ajustar cada uma das situações. Portanto, aqui também, como já falamos, a parte da integração da contabilidade dos estoques, mas também, no caso da conciliação bancária, o facto de podermos guardar o nome associado a um movimento no próprio cliente, de forma a que seja mais fácil fazermos a movimentação dos recibos e o lançamento dos recibos da próxima vez, portanto, é um facilitador. A carta de aviso a clientes também foi melhorada para poder incluir os saldos linha a linha, portanto, ou seja, tenho uma lista dos documentos e poder colocar o saldo linha a linha. E há ainda mais um conjunto deles, mas de alguma forma vamos então abreviar, porque senão acaba por se alongar. Depois, temos algumas melhorias transversais que são também efetivamente interessantes e que, neste caso, merecem algum realce, que é o caso da produção. E aqui no caso da produção há um que vale a pena destacar, que é o facto da capacidade de importar documentos que já estejam na plataforma, que possam ser importados para a parte da produção. Por exemplo, eu tenho uma guia de transporte que quero importar logo diretamente para o tabulador das entradas com matérias-primas e consumidas, ou então para o tabulador de saídas, ao fazer a carga dos produtos que saíram de uma determinada produção, fazer logo a integração desses documentos na própria produção. Aqui existem ainda várias situações, nomeadamente em termos do planeamento, da associação de múltiplos utilizadores e equipas a determinados eventos. Portanto, não vamos também alongar-nos muito por aí, mas também em termos do planeamento, houve aqui também uma série de melhorias. Nos equipamentos, há também a melhoria da rastreabilidade da própria informação, ou seja, é possível, nós temos agora mais detalhado os respectivos movimentos que estão associados àquele equipamento, em termos dos documentos, e também no setor social, onde temos já uma implementação muito forte, em que também foram criados aqui uma série de modelos e especificações deste setor, nomeadamente o modelo 25, que é a declaração de donativos recebidos, o modelo 45, referente às despesas de saúde, e o modelo 47, para as despesas dos utentes, e portanto, estes vão responder diretamente a algumas necessidades fiscais e declarativas. Pronto, estes são apenas alguns exemplos, haveria muitos outros, mas vamos avançar. Depois, temos aqui também um conjunto de melhorias numa outra vertente que tem a ver com a exploração dos dados. Portanto, nós temos um conjunto muito grande de dados e agora temos uma série de ferramentas que nos ajudam a transformar esses dados em conhecimento. E muitas dessas ferramentas já são conhecidas. É o gerador de listagens, é os dashboards, são as estatísticas, são as análises ao LAP, enfim, são todo um conjunto de mecanismos que nos permitem efetivamente fazer esse tipo de situação. E começamos aqui exatamente com uma situação que já vimos anteriormente, que tem a ver com o facto de podermos ter então atributos nos movimentos de estoque, e então esses movimentos de estoque passam a estar também disponíveis para análise, agrupamentos, etc. Esses atributos passam a estar também disponíveis para análise, agrupamentos, etc. Portanto, nas próprias listagens e nas análises de Business Intelligence, portanto, que são aquelas
análises multidimensionais, etc. E também, de uma forma mais imediata, a questão das listagens base, que podem incluir agora uma coluna com um código de barras, um QR Code, e que é muito útil para listagens de logística, ou então para documentos que precisam de ser lidos com scanner, portanto, que têm informação adicional nos QR Codes, etc. Portanto, a possibilidade de nós fazermos as listagens também incluindo códigos de barras, além de todos os elementos que já eram conhecidos, etc. Depois, na parte dos dashboards, e aqui o dashboard cada vez mais é um centro de controle e de visualização, portanto nós temos dashboards com widgets para tudo, e, portanto, ou seja, a informação pode estar em todo lado, praticamente, e então temos os já referidos widgets de planeamento, temos também os widgets de galerias, o que é muito interessante, que nós já vimos ali atrás, que é o caso da visualização dos recibos de salários, que é feito numa galeria. Portanto, temos uma galeria de imagens, de fecheiros ou de vídeos que podem ser agora também disponibilizados nos widgets. Mas digamos que a grande transformação e a forma como interagem os dados portanto, são os widgets de conteúdo relacionado. Este conteúdo relacionado que é exatamente o quê? Ou seja, atualmente temos então widgets que permitem que eu tenha um conjunto de dados em diferentes widgets e que eu, ao selecionar uma linha desses dados, portanto, tenho uma lista, seleciono, vamos supor, tenho uma lista de tipos de produto, ou famílias. Então, eu quando seleciono uma determinada linha de família ou de marca, ele vai mostrar as famílias que tenho dessa marca, as vendas, por exemplo, das famílias que tenho dessa marca, e eu, ao selecionar uma das famílias, ou várias, portanto, que isto pode ser multi-seleção, vai então também permitir que eu veja todos os produtos que estão dentro daquela marca, dentro daquela família, e depois tenho a listagem de produtos. Portanto, é uma análise em cadeia que vai permitir ir selecionando cada vez mais o detalhe que nós pretendemos e que, na prática, é uma maneira muito fácil de nós irmos mergulhando no detalhe da informação, aquelas famosas análises de drill down, que nós vamos sempre refinando cada vez mais a informação que pretendemos, e isso nós conseguimos agora através destes widgets fantásticos que aparecem agora. Depois, em termos de Business Intelligence, temos então também, como já vimos, os atributos dos movimentos de estoque, que podem ser então usados em termos de análises multidimensionais e também para agrupamentos. Pronto, e estes são essencialmente, há aqui mais de 2 ou 3, mas vamos deixar isso. Mas basicamente temos então aqui já um conjunto muito grande de ferramentas para podermos efetivamente fazer, onde houve melhorias e avanços significativos que nos permitem então compor a nossa plataforma no seu conjunto. Agora, resta-nos então a parte da integração e de automatismos e de notificação. E nós aqui já falamos de algumas situações, já temos então a questão das notificações ativas, que no fundo são notificações que ficam à escuta de determinadas situações. Portanto, neste caso, as notificações ativas podem ser enviadas também por push, portanto já falamos da tal situação do utilitário do Notify. Temos depois também as integrações, portanto as integrações aqui que poderão ser enviadas, portanto temos as APIs, temos um conjunto de APIs por onde nós podemos fazer o envio de informação e, sobretudo, esta questão do tradutor universal, do hub de APIs, que é o Apex Drive, onde nós estamos interligados e, portanto, podemos agora enviar toda a informação
para qualquer outra plataforma que esteja também no Apex Drive, seja ferramentas de e-commerce, ferramentas de marketing digital, produtividade, nomeadamente a Google. Pronto, há todo um conjunto de ferramentas que estão disponíveis e que nós poderemos então agora interligar. Já falei há pouco também da questão da safety, que eu acho que é muito importante esta possibilidade de nós podermos integrar então e passamos a ter um sistema com recepção e que, além de receber os documentos, temos depois também um mecanismo de atualização do estado, portanto, sim, foi conferido e o fornecedor sabe que foi conferido, olha, está em pagamento e o fornecedor sabe que está em pagamento, portanto, esse tipo de situações, portanto, é bidirecional, que vai estar, como eu já referi, vai estar disponível então este serviço por parte da Safety, vai estar disponível em maio, e que nós já estamos a trabalhar com eles para ter a interligação disponível nessa altura. Nos automatismos também houve aqui um avanço significativo, nomeadamente com um novo tipo de automatismo de replicação de dados entre entidades, portanto, que é uma situação em que poderá ser interessante nós fazermos a replicação de dados, mas também com o facto de agora ser possível nós termos de explotar ações antes e depois do automatismo. É assim um bocadinho quase redundante, é o automatismo ter a possibilidade de chamar outros automatismos, digamos que com fluxos paralelos. E, como já referi várias vezes, a tal situação que eu acho que é bastante revolucionária, que tem a ver com as tais notificações notificações push através da aplicação Notify. Este passa a ser um canal direto, instantâneo, e para chegar aos vossos colaboradores, clientes, outros contactos, seja o que for. E, portanto, nós vamos conseguir, através do ERP, fazer o envio de mensagens para onde nós assim entendermos, desde que tenhamos o número do utilizador, podemos passar a enviar estas notificações push, que é muito interessante e, portanto, é um novo método muito económico de fazer comunicação e, portanto, é, sem dúvida, uma utilização de uma ferramenta muito atual e moderna e, portanto, acho que faz todo sentido. Pronto, e acho que aqui em termos estratégicos é efetivamente o Apex Drive, a Safety, se me permitem destacar, e a parte do Notify. E chegamos finalmente à nossa ferramenta, que é a ferramenta por excelência de geração então, de aplicações. Aqui temos também um conjunto muito alargado de possibilidades e que nos permite então gerar aplicações para estarmos fora do escritório. Portanto, é uma maneira de nós levarmos a nossa gestão para onde assim entendemos. E aqui temos algumas melhorias em termos de simplificação, de configuração, etc., mas nem vamos falar por aí. Há aqui também a possibilidade de eu ter várias aplicações, o que também é muito importante, para eu poder ter um conjunto alargado de aplicações e, portanto, várias configurações no mesmo telemóvel. No caso do utilizador também houve aqui, foi melhorado não só em termos de performance, que é muito importante também, e portanto houve aqui uma melhoria muito significativa, mas também em termos da aparência, portanto nós podemos agora personalizar todo um conjunto não só em termos de imagem, em termos dos ícones, etc., portanto, o que melhora bastante, mas em termos de funcionalidades, há também aqui algumas questões que são interessantes, muito embora sejam mais de configuração interna, que tem a ver com o facto de eu poder selecionar exatamente quais são os registros que aparecem lá através de linguagem estruturada SQL, portanto, e que nos vai então permitir limitar os dados e definir exatamente que dados é que nós pretendemos que estejam disponíveis em cada um dos utilizadores. E depois há todo aquele conjunto de atributos que nós já falamos que podem estar disponíveis também nas aplicações geradas pelo Apify, nomeadamente a galeria de vídeos, a localização, do rating, que é também muito interessante, principalmente numa aplicação móvel, termos logo uma classificação imediata ou uma recolha imediata
de um determinado dado, do nível, etc. Portanto, isto também é muito interessante. E também para tirar partido portanto, do próprio hardware dos dispositivos, tal como, por exemplo, a leitura das tags, como já vimos, as tags NFC, a leitura de QR codes. Portanto, há todo este conjunto de possibilidades que nos permitem na utilização do próprio telemóvel. Aqui queria destacar uma situação mais interessante que tem a ver com o facto de o próprio Opify fazer a digitalização de documentos físicos diretamente para o InWork, seja para qualquer parte do InWork, para a qualidade, para os clientes, para os documentos, etc. E então, vejam só isto. Um colaborador no terreno recebe um documento em papel e consegue fazer a sua digitalização. Reparem que esta digitalização tem um conjunto aqui de ferramentas que nos permitem, por exemplo, corrigir o trapézio do próprio documento, de maneira a ficar mesmo tipo um scanner, fazer recortes, etc. E, portanto, nós, com a aplicação gerada pelo Opify, temos logo essa possibilidade de fazer a recolha e digitalizar o documento para qualquer parte do ERP, para um processo, para uma gestão documental, seja o que for, nós conseguimos fazer essa interligação ou para uma galeria de fecheiros que esteja associado a um cliente, a um produto, etc. Portanto, tudo isso pode ser feito agora e temos um scanner à mão com a vantagem de que não é só um scanner e, portanto, depois tínhamos que ir associar. Não, é um scanner que vai colocar logo a informação certa no lugar certo. E pronto, e termino ao, digamos, a realçar mais uma vez aqui a parte do Notify e da leitura das tags NFC e, portanto, e agora com um conjunto de melhorias que são mais melhorias técnicas e de administração, que podem não vos dizer muito, mas que são muito importantes, nomeadamente em termos de licenciamento mais versátil e também a capacidade de fazer instalação com coleções. Isto sim pode ser muito importante, porque é a possibilidade de nós, quando fazemos uma instalação, levar logo todo um conjunto de configurações de imediato e, portanto, não temos que as voltar a fazer essas configurações. E, portanto, isto pode ter um impacto muito grande na disponibilização das coleções, das configurações que muitas das vezes nós desenvolvemos, mas depois não chegam ao cliente tão facilmente. E a partir desta altura, sim, quando é feita uma instalação, quando é feita uma atualização, podemos fazer efetivamente também a disponibilização de coleções. Na parte da plataforma, há também aqui ainda, em termos de melhorias genéricas, a capacidade de trabalhar as tarefas dos automatismos de uma forma centralizada numa fila de tarefas. Isto é muito técnico, mas é muito importante porque vai garantir alguma consistência em termos da sua execução e, por outro lado, também agiliza o próprio processo, porque não vão ficar umas à espera das outras e, portanto, há aqui uma independência e vai ser feita de uma forma sequencial, através portanto, da possibilidade de termos isto em filas de execução. Pronto, estas são efetivamente as melhorias, portanto, estas já eram mais técnicas, mas de alguma forma eu diria que daria por concluído a apresentação das principais alterações. Houve aqui algumas que tiveram que ser um bocadinho, digamos, apressadas, mas de qualquer das maneiras ainda temos aqui mais 2 minutos para alguma questão que queiram colocar e, portanto, esta seria exatamente a altura para para responder a estas perguntas, caso existam e caso queiram colocar alguma pergunta. Bom, não havendo então nenhuma questão, eu vou dar por terminada esta sessão e, mais uma vez, quero agradecer-vos a vossa presença e chamar a atenção que vai haver agora outras apresentações
que podem efetivamente assistir e ver já mesmo algumas destas situações em funcionamento. Chama a atenção, inclusivamente, para a gestão móvel, em que é, no fundo, um braço do próprio ERP no telemóvel. Então, muito obrigado e até já.